Hoje tem duas coisas que você não tem como negar. A primeira delas é a pandemia, né? Que a gente tá vivendo, essa doença maluca, esse surto de gripe, né? Pessoas morrendo, pessoas sofrendo pra caramba com isso. E a segunda delas, que também a gente tá sofrendo pra caramba com isso, é a falta, né, de eficácia na ciência, né? Não tem uma solução exata para isso, né? A gente tá sofrendo com isso aí também, né? Surto, lockdown, máscara, isolamento, fecha as coisas, vacina agora é a melhor solução que a gente tem, né, com uma chance de te curar aí de 55%, ou talvez não te cure, mas talvez pelo menos não vai te levar a óbito, né? Essa é a melhor solução, é o melhor que tem para oferecer, né? E mesmo se você tomando vacina, talvez você vai ter que tomar de novo daqui 6 meses, talvez ela não funcione, porque tem outros tipos diferentes, mesmo assim você vai precisar continuar fazendo quarentena, usando máscara, tendo todos os cuidados, e enfim, galera, essa maluquice. Então hoje eu vou fazer um vídeo para essas pessoas que negam isso tudo, e mostrar aqui algumas teorias da ciência também com relação a exossomos. E a única coisa que eu vou falar aqui que não é aceita ainda hoje na ciência é de que, de repente, talvez os vírus sejam mesmo exossomos e que talvez tenham outras formas da gente lidar com essa doença, com esses surtos, né, para que isso não se repita, ou que, né, se for repetir, porque a gripe eu imagino que é uma coisa que todo ano vai acontecer, todo inverno, né, todas as pessoas passam por uma gripe uma vez no ano, né, impossível a gente conseguir tentar controlar isso, mas que a gente leve isso com mais leveza, que a gente tenha menos, né? Se a gente vai ter uma perca que não seja uma perca extrema, né? Perda, substantivo, a perda, uma perda. Perca, verbo, presente do subjuntivo ou imperativo. Né? Se a gente vai perder um, que não perca dois. Segue aí o vídeo, galera. Espero que gostem, que te faça refletir. E não esquece de deixar um comentário também no final. Fala, galera! Tudo bem? Hoje quero falar com aquele pessoal negacionista. Quero falar com aquele pessoal que nega, né, o fato de que a medicina não é uma ciência exata, né, diferente da matemática, da física, né, da engenharia. A medicina, ela é uma ciência biológica, né, ela não é exata e ela é mais flexível, né, na questão das verdades, hipóteses e teses. Né? Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre as correntes minoritárias, né, da ciência. Né? Apesar desse pessoal querer negar, né, que existe, pessoal, existem as escolas minoritárias também, as ideias, né, minoritárias, e isso também é ciência, não deixa de ser ciência, né? Inclusive é super interessante, acho legal destacar aqui que Louis Pasteur, né, o francês que foi um dos grandes, não inventores, né, mas eu acho que ele deu grandes contribuições para a vacina, ele negava um fato que era bastante já tido como verdade na ciência, né? Que era a questão da criação espontânea. Dá um Google aí, galera, eu não vou deixar esse vídeo muito longo, mas antigamente, né, antes do Pasteur ainda, acreditava-se de que a vida era gerada, podia ser gerada do nada, assim, né? Você deixava um trapo de calça velha, fedida, né, no canto lá, e de repente em 2, 3, uma semana começavam a surgir ratos. Né? Isso acreditava-se que assim que era a vida surgia. Você deixava um bife fora da geladeira, né? Depois de 3, 4 dias começava a surgir larvas. E eles acreditavam que a vida podia ser gerada assim, né? Então Pasteur, através das experiências dele, ele começou a ganhar relevância, com muito apoio da igreja, né? Porque a igreja tinha interesse dessa questão de que a vida não era criada assim, né? A vida era algo mais, era algo criado por Deus. Então ele teve muito patrocínio não, né, mas ele teve muito apoio da igreja, que naquela época era muito mais, né, presente sócio e politicamente em qualquer lugar, né, tinha uma influência muito maior do que tem hoje. Então é isso, o Pasteur, ele, né, comprovou que a ciência estava num canto errado, né, estava pensando de uma maneira errada. E aí ele ganhou um certo destaque, né? Começou depois a trabalhar na questão da vacina. Ele foi um grande estudioso, né, na questão dos germes e micróbios, né? Os trabalhos dele, né, no início da carreira eram para fazer cerveja. Olha só que interessante, né? Os franceses queriam desenvolver uma cerveja melhor que a Alemanha, né? Melhor que a Alemanha. Depois teve a Guerra dos Vinhos também, né, com a Itália. Então essa era uma preocupação do governo francês de desenvolver melhores cervejas, melhores bebidas fermentadas, né? Então Louis Pasteur, né, de maneira super resumida aqui um pouquinho da história dele, mas eu acho legal colocar isso porque a ciência não é, né, uma ciência exata, ela tá aí aberta para outras hipóteses, né, que de repente possam né, vir a ser descobertas ou debatidas, né, e essa é a minha intenção aqui para vocês. Então eu não nego a ciência, né, teve um pessoal aí dos vídeos anteriores, né, que
veio me taxar de negacionista, que eu não tô vendo a doença. Não, pessoal, eu não sou negacionista, né? Na verdade quem tá sendo é você, que não quer enxergar, né? Que quer negar o que a gente tá vivendo hoje, que a ciência, né, não tem resposta para tudo, né? E que a resposta não é usar máscara e quarentena, né? Não é, isso aí não vai resolver, né? Então as pessoas negam que talvez a vacina não seja a cura, né? Que talvez as curvas comecem a diminuir simplesmente porque o vírus ele dura aí, né? A gripe, né? Elas duram aí 2, 3 meses e faz uma curva, né? Então não é só a vacina que está contribuindo aqui. Talvez a vacina também contribua. Eu acredito que de uma forma psicológica, né? Porque isso gera uma esperança na população, gera menos estresse, né? Ela gera um alívio. Então talvez isso aí também seja, né? Também contribua para a questão do fim da pandemia, né? Graças a Deus, né, galera? Ninguém aguenta mais esse negócio de pandemia. Outra coisa que eu queria citar aqui para vocês, que é super interessante também, Sócrates, né, o cara que criou, foi um dos pais da medicina, ele dizia, né, que mais importante do que saber a doença que tinha aquela pessoa, era importante você saber que pessoa tinha aquela doença. Né? Porque é importante você analisar a pessoa, né, investigar quais são os hábitos, o que ela faz, como que ela vivia, para aí você diagnosticar com mais precisão. Então, mais uma vez te mostrando, né, a preocupação que a ciência tem com esse lado, né, psicológico nosso. E de acordo com a German New Medicine, que é a ciência que eu tenho estudado, as doenças estão muito mais relacionadas com a nossa psique, né, com o nosso estresse, com os nossos traumas, do que com o vírus, né, que eu já vou contar para vocês um pouco sobre o vírus. Mas sobre um vírus, né, que de alguma maneira, de repente, resolveu aí assolar a todos, né? É um pouco esquisita essa ideia quando você começa a entender o que é o vírus. Então vamos lá, pessoal, eu não vou nem falar da corrente minoritária ainda, eu vou falar para vocês, vou explicar o que é a ciência tradicional, tá? O que é conceito já normal, que nenhum médico, nem cientista vai negar isso, tá? Então, existem os exossomos, né, que os vírus são muito comparáveis aos exossomos. Os exossomos, eles são excrementos, né, ou é uma matéria expelida pelas células, porque a gente tem, né, trilhões de células no nosso corpo, e essas células, elas expelem, né, esse material genético, que é envolto por uma capa, que pode ser tanto de proteína como de lipídio, e dentro dela tem um RNA, um DNA, né, que em alguns casos pode ser vírus, em outros pode ser exossomos. Tem até os oncossomos, né, chamados assim, os exossomos ou os oncossomos, as vesículas extracelulares, tá? Esse é o nome dessa matéria que é expelida pela célula, a não ser que seja o vírus, né? Eu já vou entrar mais detalhes sobre o vírus, porque aí sim eu vou entrar na corrente minoritária, mas por enquanto eu tô na majoritária ainda. Então, essa matéria, né, esse excremento da célula, ele faz a interação das células. Então ela recebe, né, a outra célula vai lá, recebe, multiplica, né? Ou às vezes não multiplica. Inclusive um dos estudos que está sendo estudado é quanto os exossomos poderiam ajudar as células a multiplicar, né, a reproduzir mais vírus ou menos vírus. Porque tem alguns estudos assim, né, que essa associação, essa comunicação entre as células, às vezes ela motiva a célula a produzir mais ou menos vírus, né? Assim como exossomos também, enfim, as vesículas extracelulares. Então é isso que está sendo estudado. Também é super interessante o que a Ana, né? A Ana está estudando os exossomos, ela está estudando a interação que a gente tem quando a gente toma o leite da vaca, né? E se esses exossomos, eles são, durante todo o processo de pasteurização, engraçado porque eu falei do Pasteur, né? Foi o Pasteur que fez também a pasteurização, daí o nome. Mas ela está estudando se esses exossomos são alterados, né? Se isso é ruim ou mal, ou bom pra gente, né? Se é positivo a gente ter exossomos ou não, né? Da vaca, e essa interação, né? E eu acho até um pouco curioso, né? Porque esse negócio que o vírus veio do morcego é tão bizarro, né? É tão bizarro porque a gente tem interação com tantos animais na nossa vida, inclusive agora, né? Mostrando pra vocês com o leite da vaca. A gente está tomando vírus, né? Quando a gente toma um leite da vaca, a gente toma vírus e exossomos da vaca, né? Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. A gente tem, né? Eu conheci essa palavra ontem estudando, né? O viroma. A gente tem no nosso corpo o viroma, que é o tanto de vírus, né? Toda a comunidade de vírus no nosso corpo é chamada de viroma. E a vaca também tem o viroma dela, o morcego tem o viroma dele, cada bicho vai ter o viroma dele, o cachorro, o gato, né? E a gente tem uma interação muito grande com qualquer animal. Né? O chinês lá come morcego, come cachorro, come um monte de coisa estranha, né? Mas a gente também come, né? Frango, vaca, né? Quase todo dia, o dia inteiro, né? Todo mundo. Então,
né? É engraçado esse negócio de repente um vírus lá se rebelar e causar todo esse mal. Então, enfim, galera, tem esse viroma, também tem o exossoma, né? Os exossomos, a gente tem bilhões de exossomos no nosso corpo, assim como a gente tem bilhões de vírus no nosso corpo, tá? Isso já é pacificado. O que vai definir se o coronavírus está te fazendo mal ou não, né? Eles fazem a experiência, ele vê muitas pessoas doentes, eles tiram amostras lá e procuram um vírus em comum, né? Engraçado e legal eu colocar aqui também como é que é feito o exame, né? O PCR. Para quem não sabe, o PCR, ele é de maneira seletiva, né? Não tem como você simplesmente, né, tirar uma amostra lá e descobrir qual vírus que está lá. Não tem como isso. A gente tem bilhões de vírus no corpo. Então você pega aquela amostra e você faz a transcrição reversa, é o nome, né? Então você pega aquela amostra e você quer descobrir se ali tem o H5N8, ou o SARS-CoV-19, ou o H1N1, né? Você pega aquela amostra e vai descobrir. Então é específico. Né? Não tem como você descobrir qual vírus ali que está te fazendo mal, né? É qualquer um. E eu ouso falar que todo mundo tem coronavírus no corpo, né? Pode ser talvez uma quantidade insignificante, né? Mas todos temos, é bilhões, né, galera? Então o PCR, ele vai acusar os vírus que eles vão selecionar, né? E aí vai ser a quantidade, né? Aqueles que... É assim, galera, o PCR, eles pegam uma amostra, eles passam por um processo, né, de calor e frio, né? Dessa maneira o RNA ou o DNA se desfaz, né, no calor e se faz no frio. Então eles fazem isso várias vezes, um ciclo, né? E cada vez que eles fazem esse ciclo, a quantidade de RNA ou DNA que tem ali, ela dobra, ela se multiplica. Então você multiplica isso 30 vezes, imagina 30 vezes dobrando. Você tem uma quantidade imensa, né, dos vírus ali, ou exossomos, ou o que seja. E aí você faz essa transcrição reversa para ver se tem quantidade, né, suficiente para você chegar à conclusão de que sim, tem o vírus lá, né, na quantidade necessária para causar o teu mal, né, ou não. E esses ciclos, eles param aí em 30, 35 vezes. Porque você poderia continuar multiplicando e você, né, em algum momento você ia achar vai que você tem um coronavírus só, né? Naquela amostra de bilhões, você tinha um coronavírus. Se você ficar multiplicando isso aí, né, 100, 200 vezes, você vai achar, uma hora você vai fazer aquele virar, né, uma quantidade suficiente para acusar no teste. Não, essa parte você não entendeu errado, né? É bem possível que todo ser vivo, na verdade, tenha no seu corpo, né, dentro do seu viroma, um coronavírus, né? Inclusive o seu cachorro, o seu gato. Mas na hora de replicar, talvez ele não vai estar em quantidade suficiente para aparecer, para ser detectado no teste. Talvez se você fizer um ciclo, né, por mais vezes, 50, 60 vezes, talvez você detecte. Aí vai entrar naquela teoria, né, de que não era um número suficiente para o vírus se manifestar, você recebeu uma carga viral alta ou baixa, talvez o seu sistema imunológico, né, estava bom ou ruim, o vírus resolve ficar incubado. Aí vai ter várias teorias, né, mas que para mim cada vez menos faz menos sentido. Cada vez mais faz menos sentido. Hey, how are you? I'm delivering on Amazon. Amazon? Yes. O pessoal que tá achando que o coronavírus é uma coisa de agora, né? Já pus nos vídeos anteriores aqui, né? A gente já teve um surto em 2003, que o Canadá sofreu bastante de coronavírus, né? Era SARS-CoV, acho que não tinha o 19, né? Acho que por isso que botaram o 19. A gente já teve, era SARS-CoV-2, não sei. SARS-CoV-2 acho que é o de agora, né? É nomenclatura. E também nas amostras de bueiro, né? Já acharam, o SARS-CoV começou no começo de 2020, né? Acharam em amostras de 2019. E eu aposto que se fizessem a PCR em amostras de 2015 também iam achar, né? Principalmente se você fizer essa multiplicação várias vezes. Por que eles não fazem essa multiplicação várias vezes, né? Eles começam a falar que o teste não é uma coisa muito certa ainda da ciência, mas começam a falar que o teste começa a ficar não confiável, começa a surgir partículas que não vão te ajudar, né? Você multiplica tantas vezes que começa a ser uma cópia não tão fidedigna, né? Começa a ser uma cópia, pode ser alterada, pode sofrer mutações. Então, enfim, se você fizer 100 vezes, você vai achar coronavírus. Por isso que eles limitam, né? 30, 35. Dizem que forma um platô, assim, né? Mas, enfim, isso ainda é bastante discutível dentro da medicina. Então, galera, e tudo isso, né, que a gente fala pro exossomo pode ser também considerado pro vírus, né? Eles são duas partículas basicamente iguais, né? Inclusive teve um artigo que a Ana
compartilhou comigo, vou deixar aqui embaixo pra vocês, pra quem tiver curiosidade, né, se tiver alguém mais cientista. Cara, o meu sonho é que esse vídeo aqui chegue em alguém que estude isso, né, galera, porque eu sou só estudioso, eu gosto de estudar, eu gosto de descobrir, né, as coisas, né, entender as coisas, mas eu não sou técnico o suficiente para deixar aqui todas as teorias para vocês, né, eu não sou um médico, um cientista para poder fazer algumas amostras, né, tenho vontade, cara, dá muita vontade de estudar microbiologia, virologia e fazer pesquisas com relação a isso, mas enfim, eu espero que isso chegue em alguém, né, que possa desenvolver isso. E nenhum dos testes que eu ia fazer era ser esse, né? Multiplicar o PCR e provar que eu ia encontrar o coronavírus em 100% das amostras que eu quisesse, né? Bastava eu multiplicar várias vezes. Então, enfim, pessoal, eu tô dando uma ideia bem por cima, né? Como eu tô falando pra vocês, eu não sou técnico nem nada, mas eu estudo bastante, eu gosto de estudar, principalmente esse tema. E eu estudo isso já faz de tempo, tá, galera? Não é de agora. Eu já estudo vírus desde 6, 7 anos atrás. Comecei a me interessar quando um amigo começou a me falar sobre a epigenética, a German New Medicine, né? E eu achei super curioso. E ele começou a me indagar sobre a questão da AIDS, né? E eu falava pra ele, não, é vírus, é tal, e troço, né? Que você pega pelo sangue, né? E tal. Toda aquela teoria que você também sabe, né? Como é que pega o AIDS ou a gripe. Eu tentei, né, falar pra ele, comecei a estudar e mostrar pra ele. E no final das contas, eu vi que ele estava certo, né? Que não faz muito sentido. Mas enfim, eu não quero prolongar esse vídeo aqui muito não. Mas já que eu falei da AIDS, eu só queria dar um dado interessante, né? Porque a AIDS a gente pegaria pelo sangue, né? Agora, e se eu te contar que um neném, né? O filho de uma mulher grávida, ele tem apenas 25% de chance de nascer com AIDS. 25%, pessoal, não é muito pequena a chance. Ele tá ali no sangue, ele se alimenta do sangue da mãe. E ele não pega AIDS, cara, na maioria dos casos, né? E os poucos que pegam a doença, os médicos, cientistas acreditam que ele pega na hora do parto, né? Por causa do sangue. Mas, enfim, meio estranho esse negócio, né? Descer na nossa goela aqui que o vírus não, né, de alguma forma antes não passou pra criança, né? Não faz muito sentido. Mas enfim, tem muita coisa que não faz muito sentido, galera. Hoje eu quero falar umas coisas que fazem sentido, né? E por isso que eu tô falando pra vocês, né? A teoria do exossomo, isso é pacífico, né? Isso é uma teoria mesmo, não é... É uma teoria aceita, né? O que eu quero dizer, não é uma das poucas teorias que eu acredito, né? Que talvez o vírus não exista, né? Que seja só um exossomo, é só uma partícula. Porque, cara, é uma partícula tão insignificante perto de uma célula que não dá pra dizer que ele vai sequestrar a célula pra se reproduzir, né? A diferença, na verdade, é essa, né? Que o exossomo ele não se reproduz, mas o vírus sim. Só que, na verdade, nenhum deles se reproduz. Eles são replicados por uma célula, né? Os dois precisam de uma célula para pegar eles e multiplicar, para fazer essa interação. Sei lá o que a célula faz, né? Ainda está se estudando isso. Mas acreditam que o vírus não, que o vírus sequestra a célula, né? Para sobrevivência do próprio vírus. Sendo que o vírus é bastante debatível se ele é vivo, né? Ele não tem metabolismo, ele não tem respiração. Ele nem se reproduz, ele é multiplicado, né? Então, enfim, galera, esse é o vídeo que eu queria contar pra vocês. E aqui dando um sentido também pra como que surgem as doenças, né? Como que acontece esses surtos. De acordo com a German New Medicine, ela é criada pelo estresse, né? E não é de hoje, galera. Todo mundo sabe que estresse causa doença, né? É um senso comum, né? Pessoa com... Inclusive existe, dentro da medicina tradicional, existe uma área que se chama psicossomática, né? E eles estudam as doenças causadas por isso, né? Por estresse, por coisas assim alheias, né? A um desbalanço físico, vamos dizer assim. Só que, né? Diferente da German New Medicine, eles apenas acham que são poucas as doenças, né? Que são causadas pelo psíquico, né, pela psique. Então, uma delas é a dor crônica, né? Quando eles não conseguem achar explicação dentro da medicina, aí eles vão para a questão da psicossomática. Mas a German New Medicine acredita que qualquer doença, né? Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que 100% das doenças são causadas por algum estresse, algum trauma, algum pensamento negativo que você tem, né? E só para exemplificar aqui alguns casos, né? Vou de maneira bem básica, né, dizer para vocês que, por exemplo, o câncer de mama, ele é
desenvolvido, né? Ele é desenvolvido nas mães que sentem falta do filho, que eles querem fazer alguma coisa pelo filho, que eles querem nutrir o filho, né? E aquilo acaba causando um estresse, uma reação, e de alguma maneira o corpo quer fazer, né? Se relaciona com a criança e acaba desenvolvendo um câncer na mama. E assim também são vários os cânceres, né? Isso não é aleatório, tá, pessoal? Isso aí tem estudo, eles tiram aqui o encefalograma, né? Se eu não me engano. E eles conseguem ver que todas aquelas pessoas que têm, por exemplo, um câncer no fígado, têm o mesmo estímulo no cérebro, no mesmo local do cérebro. Então eles conseguem perceber aquilo, né? Que tá vindo do mesmo lugar, né? Por que será que é aquilo? Né? Não é simplesmente um oncossomo, né? Ou um vírus, né? Porque alguns cânceres dizem que são produzidos por vírus, né? Outros não. Outros são os oncossomos, que na verdade é quase a mesma coisa, né? Da maneira estrutural que eles são. Então, a German New Medicine estuda isso, né? Que você talvez mudando aqui o teu pensamento, ou tendo mais consciência de alguma coisa, você pode simplesmente lá no teu cérebro, né, fazer aquilo parar, aquilo cessar, e de repente aqui também, ou no fígado, sei lá, onde você tem com câncer, a célula para de emitir aquele sinal, né? Para você continuar criando aquele tumor ou aquele estresse, né? Aquilo tudo. Então é isso, pessoal, uma ciência bastante interessante, né? Eu poderia conversar aqui com vocês 1 hora até. Até queria ter feito um vídeo mais pautado aqui para vocês, né, galera? Desculpa aí a improvisação, se ficou um pouco bagunçado, mas eu não queria deixar para depois também. Como vocês veem aí, eu tô trabalhando bastante, tô fazendo as entregas aqui hoje, né, que é na minha hora de folga, enquanto eu não tô em casa estudando e trabalhando no computador, né, nos meus casos aí, que eu advogo também. Aqui é o meu espaço que eu tenho para fazer vídeo para vocês. É isso, galera, então, eu acho que a gripe, né, principalmente é causada pelo... Eu não acho, né, eu acredito, de acordo com a German New Medicine, que ela é criada pelo estresse. E a gente tá vivendo um estresse que nunca vivemos antes, né, galera? Olha isso que a gente tá vivendo. Quarentena, isolamento, lockdown, tudo fechado. Então a gente tá causando um transtorno muito grande, né? Sem falar polarização, né? Engraçado até essa polarização que nós temos no Brasil e nos Estados Unidos, que teve aqui também. Foram um dos países que mais bombou agora essa segunda onda, né? Será que não tem alguma correlação, galera? Ou vocês acham que realmente foi só uma culpa do Trump ou do Bolsonaro que não distribuiu vacina, né? Ou que era contrário à questão da vacina? Eu acho que fica bem clara essa questão de estresse, né? Que gera isso. Então, fica aí para vocês pensarem. Deixa aqui um comentário o que você achou desse vídeo, galera. Eu acho que eu vou fazer mais alguns, porque eu tô achando, eu vou assistir esse vídeo depois, mas eu tô achando que ele ficou bem confuso. Não sei se eu consegui colocar todas as ideias, mas aos poucos eu vou fazendo aqui um vídeo para vocês, né, de acordo com as perguntas do pessoal, com o interesse do pessoal. A gente vai conversando um pouco mais sobre esses temas aí. Mas é isso, galera, por hoje. Espero que tenham gostado, que tenham entendido um pouco mais, né, a questão do vírus, do exossomo, essa parte que é já conhecida, né, que é normal isso, você tem 1 bilhão de vírus no teu corpo, né? E como é que é feito o PCR também, isso é interessante você saber, né? Que você... Talvez todo mundo tenha, né, o coronavírus aí no corpo, mas você só vai ser detectado de acordo com certa quantidade, né? E vai ter que fazer esse exame específico também, né? Enfim, espero ter clarificado aí um pouco para vocês. Deixa aí qualquer dúvida, galera. A gente vai conversando. Um abraço para vocês, até o próximo. Vou lá entregar essas caixas, botar meu coletinho aqui do Amazon. E é nóis, galera. Até um próximo abraço. Fui!